Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? Estou de volta, estive um tempo fora por questões pessoais, praticamente aí um mês sem postar vídeo aqui no canal, mas estamos aí retomando as atividades, tá certo? E hoje eu quero iniciar uma nova série. A série que eu quero iniciar aqui hoje é explicar como se deve ler cada livro da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Então essa série terá aí 66 livros. Tá certo? Vamos nessa? Vamos começar mais essa série? Entender como devemos ler cada livro da Bíblia? Vamos nessa? Pois bem, o primeiro livro da Bíblia que nós vamos falar vai ser o livro de Gênesis, né? O início de tudo. Como nós devemos ler o livro de Gênesis? Bem, nós temos em Gênesis 50 capítulos, né? Então são 50 capítulos e dividido em duas partes. Vamos fazer essa divisão maior de Gênesis para a gente poder então entender. A primeira divisão vai do capítulo 1 até o capítulo 11. E ali nós temos várias subdivisões, mas vamos entender dessa forma neste primeiro momento, tá certo? Então, são 50 capítulos, dividido em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 11, em que trata ali da história, da pré-história. Tá? E depois, a partir do capítulo 12, nós temos ali sendo narrada a história de Abraão e sua descendência. E vai terminar ali com um de seus filhos, José, ali no capítulo 50, onde se encerra o livro de Gênesis. Mas o importante de entender como fazer essa separação é qual é a essência desses primeiros 11 capítulos de Gênesis. Vamos entender que existe também essa subdivisão dentro dessa primeira parte. Os dois primeiros, nós vamos ver ali falando da criação, 1 e 2, Gênesis 3 e 4 falando da queda, 5 e 6 falando ali do dilúvio, depois nós temos ali falando da Torre de Babel, né? 9 até 11. Pois bem, a primeira parte, que é o mais importante de Gênesis, capítulo 1 e 2, porque isso vai servir de base para que nós possamos, então, olhar para a realidade e entender a realidade tal como Deus a estabeleceu. Então, Gênesis não foi apenas os dois primeiros capítulos de Gênesis, que narra ali sobre a história da criação, não foi apenas escrito para nós entendermos que Deus é o Criador de todas as coisas e que a partir dele tudo se fez, né? Então fica muito parecido como se tivesse uma história sendo, como se fosse uma história sendo contada para uma criança. Então a gente precisa olhar para Gênesis com outra perspectiva. E qual é a perspectiva que eu quero trazer aqui? Que Deus criou tudo por meio da sua palavra, né? Por meio da sua palavra tudo se fez. E aqui, lembrando que toda vez que nós formos interpretar a Bíblia Sagrada, e aqui eu estou fazendo uma digressão breve para poder sustentar o que nós vamos estudar nessa série de 66 episódios, é que a Bíblia tem como sua centralidade a pessoa e a obra de Cristo, tá? E que a Bíblia interpreta a si mesma, tá? São os dois pilares que sustentam a interpretação bíblica. Então vamos voltando aqui para Gênesis, saindo dessa digressão breve, e vamos voltar para Gênesis 1 e 2, em que Deus fala ali, em que há a narrativa de Moisés sobre a criação. Deus cria tudo por meio da palavra, vai dizer o apóstolo João, né? E quem é a palavra? O próprio Cristo. Então é como se Deus Pai, ele dissesse, ele falasse e o Deus Filho executasse no ato criacional. Mas eu quero que você entenda que nesses dois primeiros capítulos, toda a criação, nos 6 primeiros dias, Deus fala para vir à existência, chamando pelo nome cada elemento criado. E quando Deus chama pelo nome esse elemento criado, ele diz como esse elemento vai funcionar, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Haja separação entre água e terra, e assim se fez. Haja luminares, e assim se fez. Ou seja, Deus, quando chama antes esses elementos da criação, Deus está dizendo como eles vão funcionar, porque nenhuma palavra é vazia de significado. Então, quando Deus os chama pelo nome, ele estabelece o seu princípio de funcionabilidade. Tá? Então, o importante dessa primeira parte de Gênesis é entender que no ato criacional de Deus, por meio do seu Logos, do Deus Filho, o Deus encarnado, todas as coisas foram criadas e dentro dessa criação foi estabelecida, antes mesmo que elas viessem a existir, no ato da palavra, como iriam funcionar. Foi dada a elas, ou foram dadas a elas, ou dados a esses elementos da criação, seus princípios de funcionabilidade,
o que nós chamamos aí de lei natural, né? O princípio da lei natural. Homem, mulher é mulher, gravidade é a gravidade. Então, tudo que nós estudamos na física 1, que é conhecido como a mecânica, né? Aí vem a física 2, a parte ali de termodinâmica, e a física 3, ali a parte de eletromagnetismo, né? A parte elétrica, de campo elétrico. Então, tudo isso são leis estabelecidas na natureza por Deus no ato criacional. Por isso que quando Deus diz para Adão, cultive, Deus está dizendo, olha, faça uso desses elementos, descubra-os na criação e desenvolva as potencialidades da criação. Então, Gênesis não foi apenas escrito por Moisés para que nos mostrasse que Deus é o criador de todas as coisas. Gênesis tem uma finalidade, certo? A primeira delas é para mostrar para o povo de Deus que estava vivendo numa condição ali, num contexto politeísta no Egito, mostrar que só existe um único Deus. E que esse único Deus que existe, ele é o criador de todas as coisas. E que ao criar todas as coisas, Deus estabeleceu como todas essas coisas iriam funcionar. Então, é com essa perspectiva que você deve ler o livro de Gênesis. E a segunda parte, que vai falar da história de Abraão, ali você começa a ter um desenvolvimento a partir de Abraão da história da redenção propriamente dita, que começa lá quando Deus faz a promessa a Adão, quando Deus os expulsa do paraíso em Gênesis 3,15, que nós chamamos ali de primeiro evangelho ou proto-evangelho, em que Deus faz a promessa daquele que viria para reconciliar o homem, então, com Deus. Então, leia Gênesis nessa perspectiva. Os 11 primeiros capítulos, leia nessa perspectiva de que Moisés está mostrando para aquele povo que só existe um único Deus e que esse Deus criou todas as coisas e estabeleceu o princípio de funcionabilidade de cada uma delas. Na segunda parte, leia com a perspectiva de que Deus chamou o homem e a partir desse homem Deus vai desenvolver a história da redenção. E tudo que vai acontecer com ele e a descendência dele está nos planos de Deus, preparando todo aquele povo, preparando não apenas o povo, mas como toda a condição política, geográfica, religiosa, econômica do mundo, para que Jesus Cristo, então, nasça e a promessa que ele fez na primeira parte de Gênesis 3,15 seja, então, cumprida, tá certo? Então, leia Gênesis com essa perspectiva, tá certo? Então, espero que você aí tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha, comenta qualquer coisa para esse vídeo se tornar relevante, compartilha ele também, se inscreve aí no canal, tá certo? Então, vídeos aqui no canal todas as semanas, beleza? Então, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo nessa série. Lembrando que nós temos um vídeo aqui no canal, um quadro aqui no canal, Descomplicando o Texto, que também será retomado, em que eu separo um texto bíblico para trazer o real sentido dele, tá certo? Então fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.